Queridos, eu quero dividir um texto com você nessa noite, que está escrito na carta aos Efésios, capítulo de número 1, aqui a partir do versículo de número 3, Efésios capítulo 1, nós vamos ler versículos 3 e 4, hoje à tarde nós tivemos a escola bíblica, Escola Bíblica no Lar. Quantos aqui já viram a Escola Bíblica no Lar? Quantos aqui já participaram uma vez ao menos? É um momento abençoado que nós temos de instrução, mas ao mesmo tempo de um discipulado. Hoje foi bem interessante. Hoje, o capítulo 5 que nós abordamos lá, fala assim, bastante a respeito de liderança, tratamento, assim, igreja mesmo. Foi bem interessante a carta que nós tratamos lá. Bom, mas aqui está escrito assim, querido, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Fala assim comigo: nos abençoou. Está sobre a tua vida, tá bom, querido? Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor, aí conforme diz a sua tradução. Fecha seus olhos mais por um instante, fecha seus olhos, Deus, eu mais uma vez, Senhor, me coloco, Deus, na tua dependência, como sempre, somos dependentes de ti, Senhor, nos sentimos como uma criança, tão pequeno, diante da tua presença, diante do teu poder, diante da tua grandeza, da tua excelência, Deus, nos sentimos tão pequenos, Pai, tão dependentes que, assim como a criança, ela precisa, Deus, de um alimento, Pai, assim também, nós necessitamos de um alimento, mas no mundo espiritual não podemos fazer com a força do nosso próprio braço, nós precisamos que o Senhor nos alimente, Pai. Assim, Deus, também eu declaro, Pai, nessa noite, Deus, assim como diz a tua palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas todo o alimento, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu declaro, continua derramando o seu alimento sobre as nossas vidas, para que nós saímos desse lugar, Deus, fortificados, fortalecidos em ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amado, glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero comentar, hoje de manhã nós tivemos um momento aqui, de uma reunião de pais e filhos. Foi um momento assim bem interessante, bem edificante, fomos abençoados, fomos ministrados, e nós teremos o culto, querido, de jovens no mês de janeiro, tá bom? Se você puder trazer o seu filho, um jovem que você entende que precisa realmente de Cristo Jesus, de repente o filho que talvez não seja tão jovem assim, mas é um tratamento diferenciado, né? E em janeiro nós vamos estar avisando conforme vai passando os cultos, tá bom? Mas no mês de janeiro nós teremos aí culto de jovem, eu tenho certeza que vai ser bênção, mas é importante que nós venhamos a participar, tá bom, querido? Quantos jovens nós temos aqui nessa noite? Ó, estou com a minha mão levantada já, eu me sinto um garotão, meio assim, meio costurado, parei na oficina esses dias, mas eu me sinto um garotão, bom? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra aqui, querido, a respeito, e eu até comento, assim, algumas cartas que nós vamos falar, né, porque assim, essa igreja de Éfeso, irmãos, é uma igreja assim, é um povo que, a única igreja que não teve questionamento nenhum diante do Senhor, mas ela só recebeu elogios da parte do Senhor, lá nas cartas escritas, no livro do Apocalipse, só recebeu elogios. Algum detalhe o Senhor acrescentou para que a igreja pudesse realmente estar ali irrepreensível, e para que fosse tratada realmente, né? E era a igreja irrepreensível, perfeita não, então precisou de um tratamento, mas eu gosto muito da carta aos Efésios, e ele diz assim, olha só: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que tem nos abençoado, ou seja, então, querido, quando nós temos dúvidas a respeito de alguma coisa, pode até mesmo bater aquela insegurança, e a insegurança, irmãos, não é simplesmente o fato de, ou não representa, não cremos em Deus. Insegurança não significa isso, eu estou meio inseguro, eu acho que eu não tenho fé. Você tem fé. A insegurança é algo que acontece, exatamente, é algo do ser humano, algo assim praticamente natural, mas a insegurança não pode, né, mostrar para nós, deixar claro para nós, que Deus, ele não tem nos abençoado. A insegurança, querida, é simplesmente o fato de
eu estar buscando algo aqui, mas ainda não estou com aquilo nas minhas mãos. Então brota automático, aquela meio que ansiedade, meio que insegurança, puxa vida. Então, mas ele diz assim que o Senhor, ele tem nos abençoado, porque então, irmãos, nós lendo a Bíblia, nós precisamos que essas palavras vão se concretizar na nossa vida. E para acreditar nisso, é preciso ter fé. Quantos têm fé em Cristo Jesus? Quantos têm fé? Então é necessário ter fé. Então, quando ele diz assim que Cristo nos abençoou, coloca a tua mão assim sobre a sua cabeça e fala assim comigo: eu estou e eu me sinto abençoado. E assim você é. Recebe, querido, essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, tá bom, querido? Então ele diz assim que o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós entendemos que nós estamos caminhando, passamos aí mais um ano, nós vimos muitas coisas, nós vimos aí uma tempestade, literalmente tempestade, tanto no mundo, né, em todos os sentidos, como também espiritualmente falando, né? O vendaval espiritual também passa, muita coisa vai junto com o vento, como diz o Salmo 1, né? Acaba sendo espalhado com o vento, folha leve. Mas a questão, querido, é que nós intercedemos por aquilo que passou, mas nós oramos, queridos, e damos graças a Deus pela nossa vida que permanecemos. Você está aqui, querido, isso é importante. Você está aqui. Pastor, mas esse ano, pastor, só foi luta. Eu sei, querido, mas se você está aí, querido, significa que você venceu elas. Ah, pastor, mas eu tenho uma história para te contar. Tá, mas qual é o final da história? Você venceu, você está bem? Isso que é importante, querido. Não importa quantos tapas da vida, quantas rasteiras da vida você levou. Importante que você se levantou. Importante que você está de pé. Importante que você ainda continue olhando para a direção, querido, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso que é importante nas nossas vidas, tá bom, querido? As lutas, elas fazem parte da nossa vida, tá bom? Para nos aperfeiçoar, para nos capacitar de alguma forma, de alguma maneira. Mas o importante é que nós vamos vencer, e Deus não colocou nós simplesmente na condição de vencedores, mas Ele colocou nós na condição de mais que vencedores, ou seja, a cada luta, uma vitória em Cristo Jesus, amém, amado? Ou seja, então significa que nós temos, querido, o incentivo do Senhor para caminhar, temos o incentivo de Deus para continuar caminhando na presença dEle, mesmo em meio às adversidades, não imaginando que a nossa vida vai ser perfeita a partir de hoje, mas mesmo em meio às adversidades, nós recebemos o incentivo de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos abençoou, confiando em nós. É uma coisa que nós sempre comentamos, irmãos. Ninguém abençoa alguém imaginando que essa pessoa ela vai, eu vou te abençoar, mas você... Sabe, eu sei que você vai tropeçar, você vai cair, mas eu vou te abençoar mesmo assim. Não, é como um investimento. A bênção de Deus sobre as nossas vidas, querido, é como que um investimento. A pessoa, ela investe em alguém, né? As grandes empresas por aí, elas fazem investimento, mas elas fazem investimento imaginando que aquela pessoa ou aquela organização que recebeu o investimento vai em frente, vai caminhar, não vai parar, não vai quebrar. Assim também, quando nós recebemos investimento do céu, Deus acredita em nós da mesma forma. Ou seja, Deus acredita em você, amém, querido? Que você vai permanecer de pé, que você vai continuar firmado nele. Fala assim comigo: Deus acredita em mim. Amém, querido? E Deus pode continuar confiando em nós, porque nós vamos continuar firmes na presença dele até o último dia da nossa vida, amém, querido? E seja assim sempre em nome de Jesus. Então recebemos o incentivo para caminhar, ou seja, a ponto de não olharmos para trás, ou seja, então se encerra um ano, se dando início a outro. O que acontece quando, irmãos, eu sei que hoje não é culto de virada, mas o que acontece, irmãos, quando a gente inicia um outro ano? O que acontece, né? As expectativas. A pessoa, ela pega o calendário, a folhinha, ela vai lá e marca, faz seus programas, todos na folhinha, no calendário, né? As pessoas eram assim, né? Fazem suas programações ali direto no calendário. Eu vou buscar isso, vou buscar aquilo, tem essa programação para esse ano, funciona mais ou menos assim. As empresas são assim, tudo funciona desse jeito. Então, querido, nós também temos a nossa programação, mas uma programação, querido, algo que precisa estar na nossa programação, acima de todas as coisas, é nós não sairmos dos pés da cruz de Cristo. É nós permanecermos sempre diante do Senhor, porque aquilo que nós traçamos, o homem traça planos, mas a resposta vem da boca de Deus, mas nós sabemos que aquilo é sempre o melhor para a nossa vida. Mas acima de toda a programação, querido, nós entendemos que nós precisamos programar a nossa comunhão com Deus, nosso tempo com Deus, a nossa vida com Ele, porque é isso que nos faz estar de pé. É isso que nos faz, querido, ser diferentes das pessoas que quando elas encontram problemas, elas baixam a cabeça e elas olham para trás. Quando nós encontramos problema, querido, nós temos ideia, nós entendemos que Deus está nos dando chance de crescer.
Quando nós enfrentamos problema, nós entendemos que Deus está nos dando chance de ser mais maduros, seja no nosso relacionamento conjugal, seja na nossa vida secular, seja no nosso trabalho. Os desafios da nossa vida, querido, fazem com que nós sejamos maduros, sabe? Então, quando você contar com alguma coisa, quando você contar, por exemplo, com alguém ou com algum tipo de benefício, querido, e você não tiver aquilo do teu lado, entenda, querido, o negócio de Deus é com você, amém, querido? É que Deus está querendo te usar, Deus está querendo te dar oportunidade. E quando nós falamos de oportunidade, nós falamos de desafio, é ou não é? Então tem um ano aí pela frente, não temos nem ideia do que vai acontecer esse ano, né? Então a gente normalmente tem segurança, a gente fala de segurança quando a gente olha e vê algo lógico. Eu olho para esse microfone, por exemplo, eu sei que ele é um microfone aqui, e está num pedestal de cima até embaixo, porque eu estou vendo, ele é lógico para mim. Mas e Deus não? Por que, querido, nós não enxergamos assim o ano como Deus enxerga? Porque se nós enxergarmos as coisas assim como Deus enxerga, literalmente, nós não precisamos ter fé. Por quê? Porque nós já estamos vendo, já sabemos todas as coisas que vai acontecer. Mas quando nós entregamos realmente diante do Senhor e permanecemos em esperança, permanecemos esperando e crendo, o que acontece, Cristo? A fé em Cristo Jesus vai fazer com que a nossa vida seja abençoada em mais um ano. Continuar, querido, orando pela nossa família, apresentando nossos filhos diante do Senhor, apresentando os nossos projetos, apresentando o trabalho, nossa família diante do Senhor. A gente estava até comentando hoje à tarde sobre família, um bem tão grande que Deus colocou nas nossas mãos, difícil até de administrar, né? Eu acredito assim que a família, eu acredito que é mais difícil de administrar do que qualquer outra empresa, eu acredito, sabe? Porque a empresa a pessoa ela age ali na regra, né, nas normas. Na família não, tem aquele jogo de cintura, aquela coisa toda, sabe? E assim, porque, por exemplo, muitos empresários, eles conseguem ir bem na sua vida, conseguem ir bem, mas às vezes a família dele quebra. Então, eu vejo assim a família, querido, uma habilidade muito grande que precisamos ter para vencer. Porém, o recurso vem do Senhor, para que a gente realmente venha vencer e para que a gente venha entender que vale a pena. Porque a maioria das pessoas, elas desistem, querido, do seu alvo, do objetivo, quando elas entendem que não vale a pena. Pastor, eu desisto de tal coisa. Por que você desiste? Ah, não, é porque eu estou desistindo mesmo. É porque entende que não vale a pena. Pastor, eu tô com as malas nas costas aqui, eu falei tchau para minha esposa, larguei as coisas, tudo para ela, devolveu, eu só quero ser feliz, mas é porque eu tô mudando. Mas por que você está mudando? Não é por nada não, porque entendeu que não vale a pena. Estou pedindo demissão dessa empresa, porque entendi que não vale mais a pena, querida. Então, quando entendemos que vale a pena, nós permanecemos, amém, amado? Nós permanecemos, nós insistimos naquilo mesmo, né? O vento sendo o contrário, nós insistimos naquilo que realmente existe dentro do nosso coração. Só que é exatamente isso, querido, que eu gostaria de comentar com você. Nós cantamos um louvor, dizendo para que o Senhor realmente dê um coração, né, que realmente venha agradar a Ele. Em Ezequiel, lá por volta do capítulo 25, 27 de Ezequiel, diz assim, que Ele procura um homem que se coloque na brecha. Mas diz também, querido, que Ele é capaz de trocar o nosso coração e colocar um coração sensível, um coração de carne, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que venha realmente a buscar a presença dele, um coração que venha realmente ouvir a voz dele. E quando nós falamos em luta, quando nós falamos em caminhada, sabe, querido, quando nós falamos em vida, em insistência realmente nas coisas, e nós precisamos insistir na nossa família e nas nossas vidas, nossos projetos, entendendo que realmente vale a pena. Quando falamos a respeito disso, até comentava, né, com o irmão antes do trabalho dos jovens hoje de manhã, a respeito do nosso coração. Irmãos, nosso coração, só Deus sabe, né? A palavra do Senhor diz que da boca sai aquilo que o coração está cheio. Mas pergunto eu, né? Isso seria a sinceridade do homem, tá? Porque de repente você vai falar assim, então a Bíblia tem coisa errada, porque como que pessoa se fala aquilo que nem sente? Isso falando a respeito da sinceridade do homem, tá? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí pergunto eu, querido, a Bíblia dizendo também que o coração do homem em si, ele passa a ser enganoso. Porque muitas vezes a pessoa ela diz e jura, por exemplo, em cima do altar e faz suas promessas, por exemplo, na empresa e assina o contrato, ou até mesmo faz uma aliança em uma amizade com alguém, prometendo fidelidade no altar ou no batismo,
batismo, dizendo que vai ser fiel a Ele todos os dias até que Ele volte. Quantos juramentos, assim, quantas promessas, quantas coisas são ditas. Isso, o que vem no coração do homem, é o que realmente o homem está no coração. Seja por emoção forte do momento, ou seja realmente por aquilo que ele está sentindo. Porém, querido, o coração, ele sofre ataques. O coração, ele sofre afrontas. O coração do homem, querido, muitas vezes ele pode ser buscado e tentado pescar por outras coisas, pessoas, situações. E ele pode muitas vezes, querido, partir para olhar para o outro lado. Ou porque diante de tantas promessas, seja diante de batismo, seja em altar, seja num casamento, seja na empresa. Por que a princípio amamos, depois não amamos mais? Porque o coração, a Bíblia diz, o coração do homem, ele é enganoso. E se nós formos andar ali na totalidade, exatamente como diz o nosso coração, pode ser que a gente venha acabar se enroscando pelo caminho e tome decisões que lá na frente elas vão pesar. Mas olha só que interessante, querido, porque muitas vezes, como eu estava comentando hoje de manhã, porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos deixar ali o nosso coração de lado, sabendo que as coisas são certas, irmãos, tomar decisões. Nem sempre o nosso coração vai sentir, irmãos, aquilo que nós fazemos, mas se é certo, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Pessoal, como é que pode ser isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, por exemplo, não estou falando de um profeta, poderia falar de alguns, mas Jesus, por exemplo, Jesus está no Getsêmani, o propósito dele foi exatamente esse. Ele deixou bem claro em algumas pregações: eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido, eu vim para a casa de Israel, deixou bem claro, né? Mas assim, por que no Getsêmani, por exemplo, eu encontro Jesus dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice? Mas é isso que estava no coração de Jesus? A dor daquilo que ele próprio sabia, daquilo que ele ia passar, os açoites, os confrontos. A Bíblia não diz, muitas vezes as pessoas elas desconhecem exatamente, querido, aquilo que aconteceu exatamente com Jesus. Eu assisti muitos filmes assim, de horrores daquilo que fizeram com Jesus, por exemplo, mas coisas ainda ficarem ocultas. O do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi um filme que mostrou assim mesmo muitas coisas, mas faltou detalhe ali. Por exemplo, eu não vi ninguém arrancando as barbas de Jesus na unha. E a Bíblia me diz no livro de Salmos que arranca as suas barbas. Sabe o que é grudar na barba? Grudar na barba, gente arrancar as barbas. Você sabe o que é isso, querido? Então a Bíblia, assim, os homens deixam algumas coisas de fora, mostra assim, né? Ai, coitadinho, querido, coitadinho de nós. Se ele não tivesse passado o que ele passou por causa das nossas vidas, coitadinho de nós. Aí você poderia dizer coitadinho. Ou seja, e aí Jesus disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, um sentimento estava comprimindo ali o coração de Jesus, e a Bíblia diz que ele estava angustiado. Ou seja, e aí Jesus, ele fez aquilo que realmente ele orou ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Não, tem horas, querido, na nossa vida que é decisão, e Jesus decidiu se entregar, irmãos. É como amor, é decisão. Jesus decidiu se entregar. Nem sempre na nossa vida é sentimento, mas é a coisa correta. Eu poderia te dar 1 milhão de exemplos aqui. Por exemplo, Abraão, em um momento que durante 25 anos foi o tempo que durou mais ou menos ali sua promessa, de um momento ele, poxa, o coração dele pendeu. Deus, e sempre quando ele, pastor, como é que você sabe disso? Deixa eu te contar alguns detalhes. Cada vez que ele se encontrava com o Senhor falava com ele, ele falava: ai Senhor, Damasceno, o meu empregado vai ser o herdeiro. Ele dizia: não vai ser o seu herdeiro, o herdeiro vai vir da sua casa, Abraão, fica tranquilo. Mas teve um momento que ele meio que desviou o olhar, o foco, porque o coração. Sara deu uma opção, ele falou: Sara, acho que a melhor coisa vai ser isso aí mesmo. Ou seja, o coração foi junto, querido, ali, em um momento de necessidade. Ou seja, ele não tomou a decisão ali de esperar realmente no Senhor. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o pai na fé, que é o Abraão. Sabe, querido, alguém que tipifica, que representa, passou por momentos assim, onde o coração dele pendeu realmente devido à dificuldade. Então cada vez que nós encontramos, querido, dificuldade, ou até mesmo algumas dúvidas na nossa vida, não é obrigado, não é o pecado, irmãos, ter dúvidas na nossa vida. O pecado é se entregar, o problema é se entregar realmente à dúvida. Não é pecado, por exemplo, questionar a nós mesmos a respeito de algumas situações, de maneira nenhuma. O problema maior nisso é nós ficarmos com a interrogação e carregarmos aquilo para a vida toda,
sabendo que existe um Deus, como nós lemos aqui, que nos abençoou nos lugares, com todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais em Cristo. Ou seja, temos algo de Deus para a nossa vida. Temos uma mão de Deus, querido, uma mão poderosa estendida sobre as nossas vidas, e ninguém pode encolher a mão de Deus, querido. A palavra do Senhor diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida, para que Ele não possa salvar, e quando salvar, a gente abrange providência, cuidado, proteção, e os ouvidos do Senhor não estão tapados, para que Ele não possa ouvir. Ou seja, isso está escrito e pronto, sabe? Significa que quando você clamar ao Senhor, a mão dele pode estar estendida sobre a tua vida, amém, querido? Significa que quando você orar ao Senhor, querido, a tua oração, ela vai atravessar, eu não sei quanto de distância tem em terra e céu, só sei que quando você clama ao Senhor, querido, a tua oração, ela vai subindo até chegar ao trono da graça, até o trono de Deus. Sabe, querido, isso é nos garantido através da palavra. A palavra nos garante isso, não é homem algum, mas a palavra. Então, não há assim, vamos dizer assim, oportunidade para termos dúvida de maneira nenhuma. O crer ou não é opção nossa, porém, oportunidade e legalidade para dúvida, querido, a Bíblia ela não deixa essa oportunidade para nós, amém? Então, quando, por exemplo, querido, a gente olha, né, e vê muitas vezes, quantas situações a gente acaba passando na vida, muitas vezes, irmãos, o coração ele fica tão comprimido e tão apertado diante de muitas situações, que eu vou ser bem sincero para você, depois que terminar o culto, você joga ovo, você joga pedra, você joga o que você quiser, mas deixa eu terminar de falar, tá? Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente se sente tão, mas tão, e tão para baixo, assim, pesa muitas vezes, de jogar tudo para o alto e desistir de tudo e de todos e procurar um lugar de paz e simplesmente ter paz, não é? Eu sei que eu sou o principal dos pecadores aqui porque eu estou com o microfone na mão, mas quantos aqui já pensaram em desistir de algo das suas vidas? Quantos já pensaram? Amém, querido? Ainda bem que você não desistiu, ainda bem que você não desistiu, sabe? Porque a tua permanência, isso sim te faz ser mais que vencedor. Muitas vezes falta, querido, até coragem para dizer não ou para jogar tudo para o alto, sabe? Mas a decisão que nós tomamos em permanecer, isso honra a Deus, porque vai contra a nossa própria natureza, porque o nosso coração quer ir para o lado, mas nós vamos para Deus, sabe, querido? O nosso coração pende para um lado, e pende para coisas, pende para outras pessoas, mas nós vamos caminhando para o Senhor, e isso contraria toda a natureza humana, sabe, querido? E isso traz os olhos do Senhor para as nossas vidas, porque como é que alguém vai adorar a Deus em espírito e em verdade, por exemplo, que você está sendo bombardeado? Ele está ali, querido, a pessoa está ali olhando para o Senhor, querido, levantando as mãos para o Senhor, muitas vezes olhando para o monte, sim, questionando dentro de si, de onde me virá o socorro, está olhando para o lugar da adoração e perguntando de onde virá o socorro. Basta nós estarmos no lugar, querido, certo, ali buscando da pessoa certa, que é do nosso Deus, sabe? Os tropeços da vida, querido, eles vão existir, as pedrinhas, elas vão estar sempre, constantemente no nosso caminho, tentando, muitas vezes nós perdemos o foco, e mais um ano vai ser assim. Eu poderia dizer para você, o ano para você vai ser perfeito, quando você andar, vai passar um anjinho, a fé, veja um anjinho jogando pétalas de rosas, de flores, vai colocar um tapetinho vermelho, por onde você passar em 2024, o anjinho vai estar lá, te abanando com leque, te abanando, o anjinho vai estar te confortando dessa forma. Não, irmãos, não é assim, não é assim. Eu creio que um dia, se você permanecer, e a minha oração é essa, eu creio que um dia você vai estar num lugar de descanso, um lugar de paz, sabe, querido? Onde a dor não vai existir mais, onde o sofrimento não vai existir mais, onde, querido, a dúvida não vai existir mais, os problemas, querido, vão ficar do lado de fora, porque o inimigo das nossas almas vai estar do lado de fora, um lugar onde literalmente você vai poder descansar eternamente em Cristo Jesus. Mas esse ainda não é o tempo. Ele traz refrigério para a nossa alma em si, mas na nossa carne, ao nosso redor, nem sempre as coisas elas são assim. Mas Deus, querido, Ele é aquele que nos dá nova visão, amém, irmãos? Porque uma coisa nós sempre comentamos, irmãos, dependendo de como nós olhamos as coisas, sabe, querido, as situações, dependendo de como nós enxergamos, aquilo passa a ser na nossa vida. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós entendemos, querido, que mais um ano tem passado, mais um ano vai se iniciar, querido. Nós acreditamos que Deus é aquele que, assim como Ele venceu, assim como Ele deu vitória para nós, todos esses anos, nós cremos também que se nós permanecermos nele, nós vamos vencer. Pastor, o que faz essa certeza?
Os testemunhos. Quando, por exemplo, Davi chegou diante de Golias, o que ele tinha para contar lá? Ele vai ler a Bíblia para Golias? Vai ler a Torá para Golias? Não. Ele vai falar, Deus me deu vitória nisso, naquilo, e Deus me deu vitória diante de você também. Ou seja, Deus fez tantas coisas, Salmo 103, Deus fez tantas coisas na nossa vida, ou seja, se permanecermos em Cristo, a palavra dele é fiel, não volta atrás, ela não volta vazia também. Então, ele vai continuar nos abençoando também, exatamente da mesma forma, porque a palavra não muda, o nosso Deus não muda, ele permanece para sempre. A palavra do homem, ela gangorra, sobe e desce, ora é, ora não é, mas a palavra de Deus, ela é fiel, amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é verdadeira, querido. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dele nas nossas vidas. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos uma dificuldade de estar olhando, irmãos, e enxergando pela fé, né? Porque as coisas são tão lógicas na nossa vida, né? A gente vive assim no mundo natural, a gente vive assim no mundo físico. Então há um momento que a gente acaba adotando coisas e princípios desse mundo para a nossa própria vida. A gente adota isso. E a gente esquece que, por mais que estejamos ainda presos em um corpo físico, nós sabemos que a nossa pátria não é essa, irmãos. Sabemos que o nosso mundo não é esse, irmãos. Nós temos um lugar em Cristo Jesus, já está registrado, irmãos. O tempo que estamos passando aqui é um período de tempo até chegar o dia de nos encontrarmos com o Senhor, né? Alguns no seu privilégio, louvando a Deus. Eu vi uns dias louvando no altar, Deus chamou ele, eu falei, perdão aí pela palavra, mas eu fiquei com inveja, mano. Sujeito no altar, Deus levou ele, né? Que bênção, né? Glória a Deus por isso. E quem dera, né, se estivéssemos todos no altar, num culto como esse, né, num culto de oração, né, os irmãos, vai chamar os irmãos, cadê os irmãos? Tudo lá, né? Já foram todos eles. Querido, glória a Deus por isso, mas nós sabemos que esse dia vai chegar, ainda não é tempo, esse dia vai chegar. Por enquanto, ainda vamos precisar cuidar da nossa família, vamos precisar trabalhar, o nosso corpo ainda vai sofrer alguns desgastes, porque é um corpo natural, é um corpo físico, sofre desgaste mesmo. Por um tempo, talvez algumas pessoas outras que talvez não tiveram assim uma certa instrução, talvez elas vão tentar tirar a nossa paciência, a nossa paz. Pode ser que isso aconteça pelo caminho ainda, sabe, querido? Mas uma coisa é certa: permanecer. Querido, a maioria das pessoas que elas voltam atrás, né? Eu não gostaria que você voltasse atrás em área nenhuma da tua vida, sempre você avançasse. Se você busca aquilo que você busca, querido, Deus colocou no teu coração, faça. Pague o preço por isso. Não é difícil, querido, muitas vezes entregar a vida para Jesus. Tem algumas barreiras, mas isso se vence. Não é difícil, querido, conseguir um emprego. Vai insistindo, estuda, faz uma provinha lá, você passa, acaba indo. Não é difícil casar, né? Algumas pessoas falam assim, pastor, tá complicado. Mas Deus dá graça, né? E até eu casei. Não é difícil, irmãos, subir, por exemplo, no altar, irmãos, as coisas mais difíceis, querido, que existem, e a coisa, se eu acredito que é a mais difícil de todas elas, fala assim comigo: permanecer. Estava conversando com a minha esposa antes do culto, eu disse assim para ela a respeito da armadura de Deus. Paulo disse assim, olha, depois de ter feito tudo isso, permanecei firmes. Isso é muito difícil. É difícil não permanecer, sabe, se o conflito está dentro de casa, é ou não é? Ou quantas vezes deu vontade de você sair correndo de casa e falar, não quero mais saber de nada também. Quantas vezes já aconteceu isso? Já aconteceu isso com você ou não? Ou só comigo? Eu falo só comigo porque comigo já aconteceu tudo, irmão. Tu tem dia, sabe aquele dia que você só quer paz? Você só quer paz, você paga tudo, querido, só por paz. Quero paz da minha vida, sabe? Dá vontade de sair correndo e falar, eu quero paz. Trago tudo e todos, Deus, só por paz. Tem dia que dá vontade, querido. Tem dia que dá vontade. Tem dia que dá vontade de jogar tudo por ali, exatamente tudo, querido, sem detalhe nenhum, tudo, sabe? No outro dia a gente cata tudo de volta e fala, Deus, eu reconstruí ontem, eu não estava muito bem, mas hoje eu vou ajustar as coisas aqui. Perdão daqui, ajusta as coisas dali, conserta de lá e vamos recomeçar. Recomeçar. Palavra-chave na nossa vida, querido, recomeçar. Então significa que se nós deixamos, nós abandonamos algumas coisas, querido, sejam elas físicas, sejam elas espirituais,
Se você quer realmente permanecer diante do Senhor, querido, muitas vezes é preciso recomeçar. Recomeçar nosso momento de comunhão que muitas vezes deixamos de Deus, deixamos para trás, e Deus ainda está esperando. Recomeçar muitas vezes um relacionamento, recomeçar muitas vezes aqueles sonhos que ficaram enterrados, porque encontramos dificuldade. Às vezes a gente acha mais fácil deixar de lado os sonhos, né, do que lutar por eles. Recomeçar, querido, recomeçar. O dia que eu estava querendo me desligar da empresa, Deus queria me cuidar de forma diferente, cuidar de mim de forma diferente. Eu queria sair, e Deus fechou a porta, trancou e falou assim: a chave fica comigo. Aí eu fui no setor de recursos humanos. Eu desabafei. Pensa num sujeito que estava estressado, cansado, fadigado, só queria sair dali, e desabafei. Depois que eu falei tudo, claro que ela era psicóloga, né? Mas depois que eu falei tudo, ela falou assim para mim: seu Paulo, você já ouviu falar em recomeço? Uma frase, para um bom entendedor, já valeu tudo. Eu falei: tá bom, moço, tranquilo, eu estou voltando para o meu setor. Daí entendi tudo. Recomeço. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos recomeçar. Muitas vezes a vergonha não nos deixa recomeçar. Sabe, muitas vezes o constrangimento não nos deixa recomeçar. Às vezes até com o próprio Deus, irmãos. Tem pessoas que ficam com vergonha de Deus e constrangidas com o próprio Deus, com medo de recomeçar. Sabe, querido, aquela aliança, aquela comunhão que se tinha, por exemplo, na vida conjugal, tem pessoas que rompem isso por nada, absolutamente nada. Sabe? Se esquece que muitas vezes num relacionamento, querido, não tem reservas, querido, ninguém é dono de ninguém. Enfim, claro, tem o padrão de Deus, mas ninguém é dono de ninguém, e suprir a necessidade do outro, como Deus supre a nossa, noiva e a noiva, enfim. E muitas vezes as pessoas, elas rompem simplesmente, né? Eu sempre comento, uma das primeiras coisas que acontece, por exemplo, no relacionamento quando se rompe, é a intimidade, né? Como, por exemplo, quando a pessoa ela vai se distanciar de Deus, uma das primeiras coisas que é rompida é a intimidade, a comunhão. Noivo e noiva, da mesma forma, sabe? Então, Senhor, querido, muitas vezes o Senhor nos chama para esse recomeço, para o lugar do recomeço, onde é só Ele e nós, só Ele e eu, só Ele e você, onde não tem terceiros. Pastor, mas você não sabe, pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande, pastor, eu já vou estar encerrando. Pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande, você nem imagina, pastor. Você sabe por que eu não oro a Deus, pastor? Eu não oro a Deus por causa do meu marido. Meu marido, você não vê, pastor, ele vira um leão em casa. Quando eu vou falar com o Senhor, Deus, vira um leão em casa. Senhora, minha esposa, pastor, quando eu vou falar de Deus, quando eu vou falar com Deus, quando separa um espaço para estar em paz, pastor, minha esposa não dá sossego, ela já me dá uma lista de coisas para fazer, só para me tirar da comunhão. Sabe, querida? Não, irmãos. Quando a gente fala em recomeço, quando a gente fala realmente em busca, quando a gente fala realmente em recuperar, em buscar realmente nossas forças, irmãos, o que você faria, por exemplo, querido, se alguém pegasse a tua cabeça numa piscina e enfiasse lá dentro, que isso ficasse segurando, o que você seria capaz de fazer para você voltar a respirar o ar? O que você faria? Você usaria de todas as suas forças. Exatamente. Então, quando a gente fala, querido, nesse recomeço, nessa restauração, nessa vida, exatamente dessa forma. Quando a palavra do Senhor fala a respeito dos mandamentos, buscar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas assim, o Senhor Jesus, ele diz algumas coisas interessantes. Ele fala assim: buscar o Senhor teu Deus de todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Entendi. Então é com tudo aquilo que eu tenho e com tudo aquilo que eu sou. Isso vale. Então não tem limite para eu buscar a Deus. As minhas forças ainda tem? Então vou buscar a Deus com a reserva, com aquilo que eu tenho. Isso vai me fazer permanecer de pé. Sabe? Eu sempre digo, a melhor resposta que podemos dar para o ano de 2023, e a melhor resposta que podemos dar para os inimigos ou para aqueles que torcem pela nossa queda, é nós permanecermos de pé. E aí, irmão, como é que você está? Torcendo para a gente falar alguma coisa ruim. Aí você fala assim: estou de pé. Como assim? Estou de pé. Deus está me sustentando e eu estou de pé. Mas é aquele problema, é aquele vendaval. Pois é, ventou, mas eu estou de pé. Sabe, querido? Permanecer de pé, na qualidade de soldado, na qualidade, querido, de filho de Deus, na qualidade, querido, de pessoa que está disposta a combater o bom combate em Cristo Jesus. Amém, amado? Amém, querido? Então, querido, vai estar iniciando um ano daqui a pouco mais de
pouco menos de 15 dias. A gente vai estar fazendo oração aqui nesse altar. E nós teremos, querido, culto de virada, tá? Não tivemos ano passado, vamos ter culto de virada. Então, se você quiser participar com a gente, nosso culto de virada, dia 31, vai coincidir de ser no domingo, né? Não tem culto adicional, vai coincidir de ser no domingo. Então, no domingo, culto, dia 31, vai começar às 10 horas da noite. A gente vai passar o culto, né? Vai ter que fazer um culto. E esse período de meia-noite, a gente vai estar orando, buscando a presença do Senhor. Você é o nosso convidado. Mas não desista, irmãos, não arrede o seu pé, sabe, querido? A última palavra que vem para a nossa vida é a palavra de Deus, aquilo que sai da boca do Senhor. O que fez com que você chegasse até aqui foi a tua permanência, sabe? Foi o fato de você dizer, eu estou aqui. Irmãos, é uma coisa que eu acho bem interessante. Algumas pessoas, elas comentam assim, igreja, Deus, religião, isso aí não... Minha vida está do mesmo jeito. Deixa eu falar uma coisa para nós não ter. É impossível, querida, estar diante do Senhor e não ser abençoado. Mas ainda que estivesse, irmãos, exatamente do mesmo jeito de quando você entregou a tua vida para Jesus, pelo menos um céu você teria quando você partisse dessa vida. Pelo menos isso. Mas eu sei que Deus tem muito mais para a tua vida, muito mais para a tua família. Faça votos com Deus, irmãos. A gente vai estar iniciando o ano. Faça votos com Deus, faça projetos, apresenta diante do Senhor, dê testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida, para Deus te honrar na próxima luta. Sabe, irmãos, voto com Deus é uma coisa muito importante. Você não é barganha é a feira que tem ali perto do Parque São Bento, é voto com Deus. E eu vou encerrar nessa fala. Existia um homem, querido, pensa num sujeito desprezado, filho de uma prostituta, e o pai não era aquela coisa, enfim, os irmãos dele tocaram ele da casa dele, ele estava na condição de falido, mas era um sujeito bom na guerra. E aí, querido, os hebreus não encontraram outro o suficiente para suprir a necessidade deles, e disseram assim para Jefté, se você for conosco, Jefté, nós vamos fazer de você general, e foi aquilo que Jefté pediu. Jefté falou assim, então eu aceito. Se eu for para a guerra, nós vencermos, vou estar acima de vocês, comandando vocês, então eu aceito. Mas ele não foi para a guerra. Ele foi buscar o Senhor. Falou, Senhor, se o Senhor me fizer voltar vitorioso da guerra, e ele fez um voto com Deus. Mas eu digo assim, querido, quando a pessoa ela faz um voto com Deus dessa forma, é porque ela vê que não tem muita chance mesmo. Só Deus pode realmente atuar, é causa impossível. E Deus fez Jefté vitorioso a partir do momento que ele fez um voto com Deus. O Espírito Santo entrou na causa. Então faz voto com Deus, faz aliança com Deus. Tenho certeza que Deus, Ele vai nos abençoar. Amém, querido? Em nome de Jesus, se coloca de pé, querido, por um instante. Estaremos fazendo oração.